Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com você sobre os temas que interessaram os filósofos durante a história. Isso mesmo, o tema que nós viemos estudando já há alguns encontros virtuais, é o tema observar e pensar. Isso mesmo, os filósofos, como eu disse para vocês em aulas anteriores, são pessoas muito curiosas que estão tentando entender como funciona o mundo à sua volta e também como eles mesmos funcionam, como nós mesmos funcionamos. O que será que existe dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, que nos faz pensar como a gente pensa? E você, já pensou sobre isso? Uma das coisas que os filósofos se interessaram é em saber como é que nós fazemos para conhecer o mundo, ou qual é a maneira que nós temos de perceber as coisas que estão à nossa volta. E segundo eles, nós conhecemos o mundo através dos sentidos. Isso mesmo, os 5 sentidos. Vocês lembram quais são os 5 sentidos dos seres humanos? Nós temos 5 sentidos, todos nós temos olfato, que é aquilo que nós percebemos com o nariz, aquilo que nós percebemos, né, os aromas, os cheiros das coisas. O sentido, então, chama-se olfato. Nós temos também o gosto ou o paladar, que é aquele sentido que nos mostra o sabor que as coisas têm, que a comida tem, por exemplo, as frutas, né, e assim por diante. Nós temos também o sentido da audição, que é aquilo que nós conseguimos ouvir, aquilo que nós conseguimos escutar, os sons que as coisas fazem, ou mesmo ouvir uma bela música. Temos também o tato, isso mesmo. O tato é o sentido que nos ajuda a perceber qual é a textura das coisas. Quando nós tocamos nelas, nós percebemos se elas são macias ou não, se são lisas ou não. Isso tudo nós percebemos através do tato. E por último, o sentido da visão. Isso mesmo, aquilo que nós conseguimos perceber com os nossos olhos. Nós percebemos as cores, as formas, as distâncias, né? E assim por diante. Então, os filósofos acreditavam que uma das maneiras de conhecer o mundo é olhar, observar e perceber através dos nossos sentidos aquilo que está à nossa volta. Mas não se tratava só disso. Além de perceber o que está à nossa volta, nós deveríamos também pensar sobre aquilo que percebemos. Isso mesmo. Então, trata-se de observar o mundo e pensar sobre aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos sobre os sentidos. Principalmente porque, para alguns filósofos, a única maneira que nós temos de construir conhecimentos é conseguir diferenciar quais são as semelhanças e quais são as diferenças nas coisas que nós percebemos. Quando a gente olha o mundo à nossa volta, nós percebemos que existem muitas coisas diferentes entre si, mas algumas delas são bem parecidas, e quando nós conseguimos perceber as diferenças e as semelhanças entre essas coisas, nós estamos começando a pensar sobre elas e também a formar o conhecimento. Mas aí surge também uma questão importante que eu conversei com vocês em outras aulas, que é o cuidado para observar bem o mundo à nossa volta. Por quê? Porque algumas coisas podem estar escondidas, camufladas. Alguns animais perigosos, por exemplo, podem estar camuflados e nos oferecerem risco, né? Por isso que é importante, então, você conseguir diferenciar as formas das coisas e aquelas coisas que são semelhantes, são parecidas, né? E as coisas que são diferentes. Lá na página 13 do seu material didático, você vai encontrar uma atividade chamada Hora de Filosofar, onde você vai poder refletir um pouco sobre as diferenças e as semelhanças. Mas as coisas que nos cercam não são formadas, não funcionam, não se movimentam só por conta de semelhanças, né? Existe uma outra coisa que os filósofos sempre se preocuparam e tentaram entender no decorrer da história, que é muito importante para o nosso conhecimento, que é a causa. Isso mesmo, a causa. Todas as coisas que acontecem por uma razão ou por uma causa. Então, toda a causa gera um efeito e todo o efeito
foi gerado por uma causa. E os filósofos perceberam então que todos os dias várias coisas acontecem à nossa volta e nem sempre a gente sabe o porquê que elas acontecem. Quando a gente se pergunta o porquê que chove, o porquê que faz sol, ou porquê o tempo está tão frio, nós estamos sempre procurando a razão ou a causa pela qual a coisa acontece dessa maneira. A causa pela qual está frio, a causa do frio, a causa da chuva e assim por diante. Os filósofos, entretanto, observaram sempre que essas causas podem ser muito diversas, muito diferentes entre si. E quando a gente observar atentamente, nós podemos descobrir quais são as causas que fazem as coisas se movimentarem. Então, se você der uma olhada ao seu redor e ver quantas coisas estão presentes na sua vida e quantas coisas estão em movimento, você vai sempre se perguntar sobre a causa, por que elas acontecem dessa maneira. Quando você procura sobre a causa, quando você procura investigar a causa, você está fazendo um exercício de filosofia, assim como os filósofos antigos. Na próxima aula eu vou contar para você a história de um deles, chamado Aristóteles. Nós já comentamos sobre ele aqui, né? O Aristóteles também era um filósofo que estava procurando a causa das coisas, o porquê as coisas são do jeito que são e por que elas funcionam dessa maneira. Então fique de olho, lembre-se, sempre que você terminar de fazer uma atividade, ler o texto, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a entender melhor o que os filósofos dizem. Tchau, tchau, até a próxima aula de filosofia.